Graça e paz, irmãos. Amém? Tem alguém com sono? Cansado? Agora é o momento da gente colocar nossa atenção na palavra do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui já fez um curso de inglês? 1 ano, 2 anos? Alguns meses? E quem aqui já leu uma receita de bolo, de torta, e ficou acompanhando aquela receita passo a passo para poder fazer uma torta gostosa, fazer um arroz carreteiro e seguir o passo a passo? Acho que muita gente aqui, não foi? Na primeira vez você seguiu à risca aquela receita e talvez não tenha dado muito certo. Ou passou do ponto, ou faltou algum ingrediente. Mas quem aqui, depois de fazer várias vezes a mesma receita, já não abre mais o livrinho de receitas? Deixa lá guardado. Algumas pessoas fazem isso. E por que a gente tem esse hábito? Porque já está gravado na nossa mente. A gente já tem aquilo guardado. E aí de tanto fazer, você nem precisa mais colocar numa balança lá, 100 gramas, 200 gramas, 1 litro. Alguma coisa ainda tem que colocar, porque fica difícil. Mas geralmente a gente já pega com o próprio olhar, a gente já sabe, aqui tem 100 gramas, isso aqui é o que eu preciso do sal, isso aqui é o que eu preciso do açúcar. Hoje eu quero passar para os irmãos maneiras práticas da gente colocar a nossa esperança na palavra do Senhor. E pode parecer uma comparação boba, mas nada mais é do que você ler a palavra de Deus e colocá-la em prática, assim como a gente lê uma receita de um bolo e faz. De uma lasanha, como o pastor falou aqui, se alguém quiser levar no nosso almoço. Se eu for fazer uma lasanha, eu ainda vou ter que olhar um pouco lá a receita. Vou ter que pegar o meu livrinho de receitas que eu tenho lá anotado e seguir a risca, para não passar do ponto. Para não ficar muito molenga, nem muito dura aquela massa. Eu quero que os irmãos abram comigo, eu peço para os irmãos abrirem comigo, no Salmo 119. Nós vamos ler o versículo 114. Se você tiver uma caneta e um papel, vá anotando essas maneiras práticas, que você vai ver que vai funcionar igual o seu livro de receitas. Na hora que der uma dúvida, volta lá no livrinho, abre e vê como é que tem que fazer todo o processo. E eu garanto para você que a palavra de Deus, ela vai começar a criar raízes dentro do seu coração. Porque a gente pensa que é muito diferente das coisas que a gente estuda, mas a palavra de Deus não é diferente. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, quanto mais eu busco, mais gravada ela fica no meu coração. Ao ponto de que você não precise mais, talvez, um dia abrir a Bíblia, você já vai ter aquele versículo guardado na mente. Mas, principalmente, as suas práticas vão ser mais importantes. Salmo 119, versículo 114, diz assim: Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra coloquei minha esperança. Vou ler de novo. Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Hoje a gente tem um mundo que coloca a esperança em tantas coisas que são falhas, em tantas coisas que logo, logo acaba. Ainda mais com a tecnologia que ela cresce, ela avança cada dia mais. Tem pessoas que colocam a esperança num celular, num computador, num carro. E olha, é tão rápido a passagem desses produtos que em menos de 1 ano já tem um celular mais novo, aquele que você comprou, que era a última geração. Em menos de 1 ano talvez já tem um carro lançado que ele é mais potente ainda do que aquilo que você já tem na garagem. E quantas pessoas ficam colocando a esperança em produtos que são passageiros, colocando a esperança em pessoas que são passageiras. Mas quando a gente coloca a nossa esperança na palavra de Deus, quando a gente coloca a nossa esperança em Jesus, a gente pode ter plena confiança de que aquilo não é passageiro, mas sim eterno. Quando Deus fala para a gente, não busque tesouros na terra, mas busque os tesouros do céu,
É isso que Deus está falando. E nesse versículo que Davi fala para nós, tu és o meu abrigo. Então por que eu tenho que buscar um abrigo em algo que o vento vai levar, que a chuva vai levar, que a tempestade vai destruir? E o meu escudo, para que eu vou me esconder atrás de algo que a bala vai perfurar, que o problema vai perfurar? Não tem aqueles coletes à prova de bala que os policiais usam? É para proteger. Mas ainda uma bala muito mais forte pode romper aquele colete. Para que eu vou ficar me colocando, fazendo escudo à minha casa, que é de lajota, que é de cimento, que é de areia, e que pode cair? Para que eu vou colocar o meu escudo em um pastor, colocar o meu escudo em uma pessoa que eu conheça, que eu tenha muita intimidade? O meu escudo tem que ser Deus. O seu escudo tem que ser Deus. Assim como a palavra fala. Mas isso não quer dizer que você não vá conversar com o pastor, que você não vá colocar ali as suas palavras, confessar com alguém que você tenha proximidade. Mas você não pode se colocar atrás daquela pessoa, sendo que aquela pessoa também precisa de um escudo, tanto quanto você. E o escudo é Deus. E olha o que ele continua: e na tua palavra coloquei a minha esperança. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz. E quanto mais eu busco, mais eu aprendo, mais eu sou cheio. Então não coloque a sua esperança em algo que vá se desfazer com o tempo. A minha esperança é a minha empresa. A minha esperança é o meu casamento. A minha esperança é a minha família. Não. Porque a empresa, uma hora pode acabar. A família pode acabar no sentido de que as pessoas vão morrendo. É nesse sentido que eu quero dizer. É no meu estudo. A não ser que seja o estudo da palavra de Deus. Outros estudos, eles vão passando também com o tempo. E olha só que interessante a questão dos estudos. Porque eu sou professor. Se eu não me atualizar todo ano, eu vou ficar numa mesma coisa nas minhas aulas. E vai chegar uma hora que alguém vai falar assim: Rafael, já deu, porque você fala só a mesma coisa, você tem a mesma dinâmica, você não muda o seu tom de voz, você não faz algo de diferente. Agora, quando eu estudo a palavra de Deus, ela própria faz com que eu mude a cada dia. Ela própria faz com que eu tenha uma dinâmica diferente cada dia para falar com as pessoas. Porque é a palavra de Deus viva. Eu sempre digo para meus alunos, a palavra de Deus, as histórias que nós lemos aqui, não é como as historinhas de Chapeuzinho Vermelho, o Lobo Mau, os Três Porquinhos. Se você ler aquela história do começo ao fim, ela vai ser a mesma coisa. Se você pudesse voltar no tempo, quando o escritor escreveu, é a mesma coisa. E não muda nada. Rafael, mas se eu ler a história de Sansão, por exemplo, do começo ao fim na Bíblia, não é a mesma coisa? Sim, não vai mudar ali o final da história. Que Sansão, acordou a tempo e não deixou a Dalila pedir para o soldado cortar o cabelo dele. Mas sabe qual que é a diferença dessas histórias para a história de Deus, para a história bíblica? É que eu posso ler a história de Sansão, por exemplo, todos os dias. E todo dia Deus vai falar ao meu coração algo diferente. Eu posso ler a história de Noé, eu posso ler a história de Ana, eu posso ler a história de Samuel, todas as histórias. E todo dia, Deus vai falar algo de diferente na minha vida. Agora pense só você colocando em prática essas histórias na sua vida, aquele ensinamento que Deus está trazendo para você através da palavra dele. O primeiro ensinamento que a gente tem, para quando a gente vai colocar nossa esperança na palavra do Senhor, é a gente preparar o nosso coração. Anote esse versículo na sua Bíblia, se você puder grifar, grifa ele. E antes de você começar a leitura da Bíblia, antes de você começar um estudo da Bíblia, leia esse versículo e recite ele, fale ele.
Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra coloquei minha esperança. Mas não fale somente por falar, fale crendo, fale sabendo daquilo que a palavra de Deus é para você. Porque ela é um abrigo, ela é um escudo, e ela é a esperança que você necessita. Então, quando você for fazer esse estudo da palavra de Deus, quando você for ler de manhã, à tarde, à noite, leia esse versículo, anote ele. E quanto mais você lê, mais aquilo vai se tornar verdade para você. Cada vez mais aquilo vai se tornar verdade na sua vida. E você vai começar a entender realmente que o abrigo, o escudo e a esperança que você quer, que você precisa, está aqui. Mas isso tem que ser buscado constantemente. Então prepare o teu coração. Recite esse versículo e vá falando ele. Se possível, vá falando ele durante o dia. Anote num papelzinho à parte, coloca na carteira, ou coloca dentro da sua Bíblia, do livro que você está na mão, ou no serviço onde você esteja. Coloque lá para que você leia, para que a sua mente entenda o que a palavra de Deus é para a sua vida. Ao ponto de que você possa entender realmente que ela é o teu abrigo, o teu escudo e a tua esperança. Um segundo ponto para que você possa começar a colocar de forma prática a sua esperança no Senhor é pedindo a Deus para que Ele fale com você. Então, acordei rapidinho, deixa eu ler aqui um versículo. Tu és meu abrigo, meu escudo, a tua palavra coloquei na minha esperança. Amém. Deixa eu ir trabalhar. Mas, Rafael, eu acordei atrasado. Então eu acordo um pouquinho antes. Nossa, mas eu estou muito cansado. A gente faz isso. Eu às vezes eu acordo atrasado, eu acordo bem cansado. E aí quantas vezes eu penso, na hora que eu estiver indo para o trabalho, eu vou falando com Deus no carro, vou dirigindo, vou agradecendo, vou orando. E aí qual que é a sensação? Amém. Ponto. Já fiz igual o pessoal está falando hoje na internet, aquele check. Marquei ali já um Vzinho, que eu já fiz aquilo no meu dia. Está pronto. Mas é assim? Essa é a forma prática? Só para constá-la na sua listagem, que de manhã você falou com Deus? Só para constar na tua listagem que de manhã você leu um versículo? Mas quando você terminou de ler, alguém pode chegar para você, e aí, qual versículo você falou? Peraí. Poxa vida. Não é assim. Porque quando você vai fazer um bolo, você lê de qualquer forma? Não. Você lê lá 200 gramas de farinha, 2 colheres de açúcar, aí você vai e coloca, pera lá, deixa eu voltar. Ixi, eu passei um pouco do açúcar, e agora vai ficar muito doce. Ih, pesei no sal. Pera lá, pesei no sal, deixa eu correr na internet e ver o que eu posso fazer para diminuir o sal nessa comida. Ah, lá, ó, tá falando na internet, se eu cortar uma batata no meio e colocar no arroz, aquela batata vai sugar o sal, eu vou normalizar. Tá vendo? A gente vai atrás, pra gente não fazer feio. E se for uma visita em casa, então? Nossa, prepara aquela mesa, pega o melhor do jogo, jantar que tem guardado, os talheres que são usados a cada 10 anos, porque não tem risco do bombril ali, da esponja. Faz um cuscuz. Eu ainda não comi esse cuscuz. Estamos esperando. Mas veja só, a gente se prepara. E aí, se nós temos aquela receita daquele bolo, daquela torta, a gente pega e faz. Mas se a gente não tem muita segurança, o que a gente faz? A gente vai no livrinho de receita. Ou hoje vai na internet. Você coloca lá bolo de laranja, aparece 50 receitas diferentes. E você segue a risca e faz bem feito para fazer bonito diante das suas visitas. E por que com a palavra de Deus eu não sigo a risca para fazer bonito diante do nosso Deus, diante do meu Pai, diante do meu Senhor? E olha só, quantos aqui tem mais de uma Bíblia em casa? Quantos aqui tem a Bíblia aqui no aplicativo?
Não tem mais desculpa. Porque, pelo que eu entendo, nenhum de nós aqui está conhecendo hoje a palavra de Deus. E se você já tem mais de um dia de conhecimento da palavra de Deus, já não dá mais para você colocar essa desculpa para si mesmo. Ixi, não dá mais. Ó, só foi até aqui. Não. Então converse com Deus, mas de forma que você fale para Ele de forma sincera. Não para depois colocar lá na sua listinha. Opa, orei e falei com Deus. Ó Deus, já falei com o Senhor hoje, então agora só na hora do almoço, tá? Porque agora eu tenho que trabalhar. Não. Conversar de forma clara, conversar de forma objetiva com Deus. Não preciso ficar pensando, essa palavra aqui, será que eu posso? Eu vou falar essa palavra que Deus vai pensar assim, olha como é que ele está da unção hoje, ele está cheio do Espírito Santo. Deus, ele é tão simples para falar conosco. Então comece o seu dia colocando esse versículo em prática. E converse com Deus. Deus, eu estou aqui diante do Senhor. Eu estou diante da Tua palavra. Se você já tiver um versículo que você vai ler, já fala, Deus, o que o Senhor quer falar comigo através desse versículo? Enquanto eu estiver lendo ele, Deus, vai falando ao meu coração. Que o Teu Espírito Santo vá ministrando no meu coração aquilo que eu preciso, através desse versículo. Se você não tem um versículo específico, você não está seguindo uma sequência ali da leitura da palavra de Deus, leia e fale, Deus, aquilo que eu vou ler, o que o Senhor vai falar no meu coração? E eu quero colocar, Deus, o meu coração diante do Senhor nesse momento, para que durante a leitura da Tua palavra, o Senhor fale ao meu coração aquilo que eu preciso. E que eu possa, Pai, ao ler aqueles versículos, ou aquele capítulo, ter clareza do que o Senhor está falando na Tua palavra. É difícil? Não é difícil. Quando você estava sentado naquela cadeira de escola, na sua época de escola, o que você fazia quando você tinha dúvida? Professora, professor, eu não entendi. E se você teve, como eu tive o privilégio de ter professores bem atenciosos, ele talvez ia até a sua carteira e falava, olha, é assim, assim, você fazer dessa forma, vai aqui, vai ali. Ou ele falava lá da frente para poder falar para todo mundo, talvez era dúvida de mais de um. Olha, isso que o Rafael perguntou, está escrito aqui, diz isso, 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 e a respeito disto. E aí você, opa, agora encaixou. Porque o nosso conhecimento é como um quebra-cabeça. Quando você não entende, é porque está faltando uma pecinha. E aí o que você faz quando você tem um quebra-cabeça e está faltando uma pecinha? Você sai para procurar. Você vai na caixa para ver se ficou enroscado no cantinho, ou vai olhar no chão. Nossa, mas eu tive um azar, faltou essa caixinha, o que eu vou fazer? Você fica tão aficionado que você liga na empresa que produz o quebra-cabeça. E fala, olha, eu comprei um quebra-cabeça de 1000 peças, faltou um. É a pecinha que está aqui, ó, no tal lugar, passa a especificação inteira. O que a pessoa da empresa faz? Ela pega, se não mandar um quebra-cabeça inteiro, ela manda somente aquela peça para você. Mas você vai atrás, você busca. Então não leia a palavra de Deus e fala assim, amém. Está claro. Aí dá 2 passos. Nossa, o que estava querendo falar naquele versículo? Aí você fica. Não. Não é assim. Nós temos que perder o péssimo, não é hábito, é vício. É péssimo e vício, porque para ficar bem claro para você que é ruim. De que com a palavra de Deus a gente pode brincar e tratar de qualquer jeito. Não, não é assim. Porque se fosse um péssimo hábito, aí ia dar um contraste, porque hábitos são coisas boas. Então eu já vou falar assim, um péssimo vício de tratar a palavra de Deus com desdém. De qualquer forma. Ou, Deus, eu te louvo, te abençoo. Você nem sabe o que você falou para Deus. É igual aquela historinha da pessoa que vai orar antes de dormir. Ela está com tanto sono, ela fala assim, Deus, eu te abençoo. Eu te encho de graça, Deus, louvado seja o meu nome. Opa,
A pessoa está com tanto sono que ela não percebe nem o que está falando. E aí ela começa a fazer o quê? Ao invés de pedir para Deus abençoar ela, ela começa a abençoar Deus. Ela troca os papéis. Você está orando, de repente você começa, igual aquela musiquinha, eu não vou nem cantar, mas o menininho começa a cantar e aí ele mistura com a da Baratinha. Alguém aqui já deve ter escutado. Virou meme hoje na internet. Veja só, para quê? Por que tratar a palavra de Deus com tanto desdém? Ah, mas é porque eu vou na igreja, já tem mais de 20 anos, então tá tranquilo. Se vir a igreja fosse sinônimo de segurança, quantas e quantas pessoas não teriam cometido erros tão grandiosos na história da igreja? Não é vir à igreja, é ser igreja. Não é vir ouvir o pastor apenas, mas é vir ouvir o pastor e principalmente o Espírito Santo ministrando no seu coração. Você pode ouvir todos os pastores aqui durante uma semana, mas se você não ouvir a voz do Espírito Santo falando para você, através daquilo que o pastor ministrou, de nada vai adiantar. Será que você talvez lembra o que foi ministrado domingo passado? Será que você talvez lembre o que foi ministrado quarta-feira passada? Na nossa célula de terça eu sempre faço a pegadinha. O que a gente falou semana passada? Aí tem uns irmãozinhos, opa, não vai colar não. Que eu sempre mando a mensagem no grupo para poder o pessoal ter. Mas eles estão bem atentos. Estão falando, a gente falou disso, e vai lembrando. Igual quando o professor pergunta na sala de aula. O que a gente viu semana passada mesmo? Aí pode ter dois motivos. Às vezes ele esqueceu, e aí ele quer que os alunos ajudem ele. Ou ele está querendo realmente ver como que os alunos estão. Será que os alunos estão atentos? Às vezes eu faço isso com meus alunos. Aí tem uns que ficam, a gente falou disso. Aí um vai lembrando, vai encaixando, fecha o quebra-cabeça, a gente tem a aula pronta. Com a palavra de Deus é assim. E a gente pode esquecer das coisas? Claro que pode. Assim como na receita que eu falei no comecinho, você pode esquecer. Tem uma receita que eu gosto muito de fazer de um bolo. E às vezes eu esqueço a quantidade que tem de um dos produtos que vai nesse bolo, desses ingredientes. Aí o que eu faço? Eu pego o livrinho de receita e vejo. Ah, aqui ó. Aí eu vou lá e faço. E olha, já tem mais de 10 anos, mas eu ainda esqueço aquele ingrediente. Bate uma dúvida. E quando bate uma dúvida, eu leio. Quando bate a dúvida, busque a palavra de Deus. Converse com Deus. E peça para Deus te ajudar. Porque Deus ele está pronto para abrir a boca dele, abrir o coração dele e derramar sobre a sua vida todo o entendimento que é necessário para você. Quem foi o homem que pediu entendimento, que pediu sabedoria? E Deus deu assim, sem medidas. Salomão. Mas veja só que interessante, Salomão, ele não pediu ali sabedoria para o sucesso dele, para a fama dele, para que ele fosse rico, para que ele fosse próspero. Ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus. Quando você pede certo, Deus te dá certo. Chega numa sorveteria e pede um sorvete, daí a moça fala assim, qual sorvete? Ah, qualquer um. Vai ser difícil. Aí ela vai pegar o quê? Ela vai pegar um sorvete de limão bem azedo, falar assim, qualquer um para ele, então qualquer um serve. Aí te entrega, fala, mas eu não queria de limão, eu queria de baunilha, eu queria de flocos. Mas você não pediu certo. Agora pense só, você pedindo para Deus as coisas certas. Deus ele é tão bondoso que ele vai te dar. Peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus para que você possa crescer diante do Senhor. Deus, eu quero ter sabedoria para que quando eu vá falar diante das pessoas, as pessoas possam entender a tua palavra. Diferente de eu chegar para Deus e falar, Deus, me dá sabedoria para que eu chegue lá e faça bonito, para que todo mundo olhe e fale assim, olha só como ele fala bonito. Não, aí já não dá.
Porque eu posso falar o mais bonito possível diante de vocês. Mas se não tiver Espírito Santo ministrando sobre a tua vida e sobre a minha vida, vai ser mais um domingo de manhã que eu falei aqui. Muito bonitinho. Sem vícios na palavra, sem colocar o né, tá aí, daí, então. Aí fala bonitinho, todo mundo entendeu, mas sai daqui vazio, porque o Espírito Santo não estava presente. Estão conseguindo entender? São maneiras práticas da gente colocar a palavra de Deus e colocar a nossa esperança no Senhor. Mais um ponto para a gente ter essa esperança bem viva dentro de nós é descompactar a passagem que a gente está lendo. Porque muitas vezes a gente lê uma passagem e fala, nossa, olha, Deus falou umas coisas aqui, espera lá, vamos começar a separar. E é fácil. Hoje está muito fácil. Porque quem veio antes de nós já fez todo esse processo mais difícil, mais trabalhoso, de pegar um versículo e colocar ele separadamente, o que cada versículo está falando. Eu tenho uma Bíblia aqui no meu celular que chama Bíblia do Expositor. Aí tem um versículo e toda uma descrição do que aquele versículo está falando. 1 ou 2 versículos. Quando eu tenho alguma dúvida, eu abro ela. O que Deus está querendo falar nesse versículo especificamente? E aí eu vou aprendendo. Aí talvez você possa pensar, mas eu não vou pregar, Rafael. Eu não vou ministrar lá na minha empresa, eu não vou falar igual vocês falam aí na igreja. Mas você não precisa aprender a palavra de Deus somente para falar para os outros. Você precisa aprender a palavra de Deus para você. O arroz e o feijão que você faz na sua casa todos os dias, a torta, a lasanha, você só faz para os outros. Você faz para você também. E quando você faz para você, aliás, quando você faz para o outro, você também é beneficiado. Se eu faço um bolo na minha casa e chamo a minha sogra, por exemplo, eu não vou deixar ela comer sozinha. Eu vou comer com ela. Se eu faço uma lasanha e levo lá no almoço, eu também vou comer dela. Mesmo que seja um pedaço pequeno, mas eu vou comer. Quando eu estudo a palavra de Deus para falar para o outro, eu também estou aprendendo. E quando eu leio a palavra de Deus, para mim, eu acabo passando para o outro. Sabe por quê? Porque assim como está escrito em Salmos, que nós temos que ser como um ribeiro plantado junto a uma árvore plantado junto ao ribeiro. Troquei, perdão. E assim nós vamos crescer fortes. Pense só, você lendo a palavra de Deus, aprendendo, recebendo do Senhor, você começa a frutificar. E aí você se torna uma árvore. Sabe aquelas árvores frondosas? Eu já falei aqui na igreja uma vez para vocês. Onde os passarinhos vêm e se protegem, os animais maiores se protegem debaixo da sombra. Quando você aprende a palavra de Deus para a sua vida, consequentemente, as pessoas que estão ao seu redor vão ser abençoadas. E elas vão poder ter em você um porto seguro. Esse dia eu fui levar o meu cachorro no veterinário, daí o veterinário, que é um colega nosso, falou assim, a gente tem que marcar um dia para a gente sair, porque a minha namorada falou que o Rafa tem um dom da palavra. Eu falei, não é tanto assim não. Estou aprendendo. Mas olha só a referência dele. E não estou falando isso para me gabar, mas para você entender. A referência dele é que, quando eles estão perto de mim, eu tenho algo de bom para falar. Me senti muito feliz naquele momento, de saber que quando alguém está perto de mim é porque ele sabe que vai ter algo de bom. Agora imagine só você recebendo um elogio desse, de que quando você está com as pessoas, e as pessoas vão até você, é porque elas sentem segurança, elas sentem o amor de Deus. Pense só você ouvindo assim, eu vejo o brilho do Senhor nos seus olhos. Eu sinto o amor de Deus na sua vida. E é tão bom que Ele contagia a minha. Não seria maravilhoso? Como que você faz isso? Buscando através da palavra de Deus. E você não precisa ser um pastor, uma pastora, um preletor estando aqui em cima, para você ter essa presença de Deus. Porque tem muita gente que sobe num púlpito que não tem presença de Deus.
porque sobe ali para se expor. Então não é aqui que você tem a presença de Deus, é aqui, ó, buscando no altar que você cria dentro do teu coração para Deus. Eu posso ter o altar mais bonito, mais requintado, a igreja com paredes pintadas de ouro, como a gente tem no Brasil, e não tem um pinguinho da presença de Deus dentro daquela igreja. Mas da mesma forma você pode ter uma igreja toda simples, e aquela igreja ferve da presença de Deus. Porque quem está ali não está buscando coisas vãs, não está buscando coisas passageiras que se desfaz com o tempo. Está buscando a real presença de Deus. E sabe como é que essas pessoas buscam? É com a palavra de Deus, é com a Bíblia, é lendo, é estudando, é se colocando na brecha todo dia, orando, falando com Deus verdadeiramente, para que Deus fale ao coração daquela pessoa. Então, descompacte a mensagem. E aí você pode pegar aplicativos que tem no celular, ou se você tiver uma Bíblia de estudo, e vai descompactando. Vai vendo o que Deus quis falar com aquele povo naquele momento, se for uma das cartas que a gente tem no Novo Testamento. Ou o que Deus estava querendo falar lá em Isaías, lá em Gênesis, e vai estudando. E aí o interessante é que quanto mais você estuda, mais você se aprofunda, mais Deus fala ao teu coração. E mais você conhece da palavra de Deus. Um outro ponto, resumir as escrituras. Quem aqui tinha que fazer resumo na escola? Só eu? Não. Assustei agora. Ou quem chegava atrasado na aula de educação física ou de calça jeans, o professor fala assim, pode ir para a biblioteca e faz um resumo dos fundamentos de vôlei. Eu já fiz isso. Mas um dia eu falei, quando eu for professor de educação física, eu não vou fazer isso com os meus alunos. Não vai resolver nada. Porque vai com raiva para a biblioteca, pega o livro, e aí o resumo é assim, você copia uma página, e copia bem devagar, para você ficar lá com os 45 minutos da aula, e aí entrega para o professor. Eu não sei se ele lia os resumos que eu entregava, mas se ele lia, ele falava assim, o Rafael copiou a página inteira. Eu fazia isso. Porque resumo não é uma coisa que as pessoas na escola geralmente ensinam assim, com tanto vigor para nós. Eu fui aprender a fazer resumo tempo depois que eu saí da escola. Mas o que é esse resumo da palavra? Você pega, por exemplo, o Salmo 119 é muito extenso, é o maior salmo que a gente tem. Mas você pode pegar o Salmo 23, que é bem conhecido, não é mesmo? O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta, ou nada me faltará. Pega os 6 versículos que tem no Salmo 23, escreve ele, vai resumindo. Aí resume assim, ó, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Resume, pega com as suas palavras. Ó, Deus falou assim, assim, assim. Não é que você vai mudar a palavra de Deus, tá? E depois com aquele resumo você vai fazer uma versão sua. Bíblia Sagrada, versão Rafael Caprioli. Não, não é isso. Você vai colocar de forma resumida para você começar a assimilar melhor dentro da sua cabeça, dentro da sua mente. Porque é assim que o nosso cérebro trabalha. Se você pega algo muito complexo, o próprio cérebro ele vai tentando e fazendo todo o esforço para que você resuma aquilo de forma mais simples. Às vezes é difícil, mas é um caminho muito bom, porque daí você conhece mais coisas. Porque o nosso cérebro, irmãos, ele funciona da seguinte forma, ele é igual uma mata fechada. Sabe quando você está andando numa rodovia bem asfaltada, aí você passa do lado tem uma mata fechada? Quem que já foi para Foz ali por... como é que é o nome daquela cidade? É o que passa do lado do parque de Itaipu? É que tem uma outra cidade ali que meu irmão mora, Céu Azul. Você passa e vê aqui, o Parque Itaipu ali, aquela mata fechada. Aí alguém um dia fala assim, não, vamos fazer uma estrada no meio do parque, porque daí a gente vai ganhar tempo para chegar numa outra cidade, vai precisar dar uma volta. Se a pessoa for bem animada, bem disposta, o que ela faz? Ela vai e começa ali, ela faz um primeiro quilômetro. Corta a árvore, nivela a terra, faz aquilo lá bem feito. Mas o que é o nosso hábito quando algo está difícil? A gente procurar o caminho mais fácil. Nossa, mas está muito difícil aqui. Ah, eu vou pelo asfaltado.
Só que daí você deixou de ganhar experiência em abrir uma estrada nova. Quando você se habitua a só fazer aquilo que você tem mais facilidade, que é o que já está asfaltado dentro da sua mente, você deixa de criar novas habilidades na sua vida. Quando você conhece algo novo, é a mesma coisa que você abrir uma mata fechada. Vai dar trabalho, vai ter dificuldade. Mas quando você abre esse caminho novo, você está fazendo novas ligações de neurônios na sua mente. E aí depois você termina aquela estrada, você abriu ela, tem uma estrada nova, tem um conhecimento novo para você. O nosso cérebro funciona da mesma forma. Então você está lendo, ele está difícil, vai cortando ali. Vai tirando a árvore, vai tirando os galhos, vai tirando aquilo que impede, mas não desanima. Porque quando a gente está lendo a Bíblia, o que é mais fácil? Qual que é o caminho mais rápido? Ir dormir. Esse é o caminho mais fácil. Fechar e ir dormir. Mas não é isso que Deus quer de mim e de você. Por mais difícil que seja fazer um resumo, que na escola era chato fazer, mas faça aquele resumo da palavra que você está lendo naquele momento, para que você crie novos caminhos na sua cabeça, novos caminhos no seu cérebro. E assim você tenha mais caminhos para você aprender mais a palavra de Deus. Não é mais caminhos para chegar ao Senhor, tá? Porque caminho só tem um, que é Jesus Cristo. Não é nesse sentido de mais caminhos para você chegar ao Senhor, mas é ter mais facilidade para você absorver a palavra de Deus para a sua vida. E o último ponto é exercite a aplicação. E aí, olha só, você pode fazer assim, eu vou colocar de forma bem prática para você. Escreva de 2 a 3 maneiras pelas quais você deseja aplicar na prática aquilo que você leu. Fica bem fácil. Vou voltar lá do primeiro, ó. Preparar o teu coração, lendo o Salmo 119, versículo 114. Falando com Deus e pedindo para Deus falar com você. Descompactar a passagem, separar ela, parte por parte. O que Deus quis falar nesse ponto, com quem que Deus estava falando, quando que foi escrito, quem escreveu. Vai descompactando ela, fica mais fácil para a sua vida o entendimento. Resume aquilo que você leu. E por fim, exercitar. Porque nada adianta eu ler, mas não colocar em prática. Eu posso ter o livro da Ana Maria Braga de receitas, da Palmirinha, dos mais renomados chefes que tem aí no Brasil e no mundo. Mas nada adianta se eu não colocar em prática. Eu lembro quando eu estava estudando, devia estar acho que na 4ª série, 5º, 6º, eu não me lembro agora. Eu estava com muita dificuldade com tabuada. E falaram assim para minha mãe e para meu irmão: Rafael tem muita dificuldade com números, muita dificuldade com tabuada. Então faz uma tabuada numa cartolina, recorta e vai colando na casa. E ela falou isso justamente para minha irmã. E minha irmã fez isso, uma cartolina amarela, escrita em vermelho. E aí a casa da minha mãe ficou recheada de tabuada, inclusive no teto. Porque na hora que eu estivesse deitado, eu olhava e via a bendita da tabuada. Tinha na porta do quarto, na porta do guarda-roupa, no banheiro, no teto do meu quarto. Ela espalhou. E eu aprendi. Por quê? Porque todo dia eu estava vendo. Todo dia eu estava lendo aquela bendita daquela tabuada que a professora cobrava. E eu aprendi. E não foi porque eu decorei. 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4. Não foi uma decoração ali que eu tive na minha mente. Foi um aprendizado. Muita coisa eu já esqueci. Porque daí você não pratica. Por isso que eu perguntei, quem aqui já fez um curso de inglês? Se você faz o curso de inglês e não pratica, vai embora. Não é mesmo? Agora olha aqui. Pega a sua Bíblia aí. E ergue ela. É isso aqui que você tem que aprender. Não é decorar. Porque decorar, passa um tempo e você esquece.
Então olhe para a sua palavra e fale assim, eu tenho que aprender a palavra de Deus. Mas é falar mesmo. Abrir a boca e falar, eu tenho que aprender o que está escrito aqui nesse versículo. Eu tenho que aprender o que Deus está falando nesse capítulo. Porque se você só pensar, o cérebro ele não vai talvez entender muito o que você tem que fazer. Porque o nosso cérebro não consegue diferenciar o que é fictício do que é realidade. Mas quando você começa a falar, eu tenho que aprender, e aí você começa a mudar. Eu vou aprender. E com o tempo, você colocando em prática, você aprende. Então, se for necessário, faça como a minha irmã fez lá com a tabuada. Pegue versículos e coloque espalhado na sua casa. Não tem aquela caixinha das Sagradas Promessas, que a pessoa tira achando que é pedido da Avon? Ah, deixa eu ver aqui, eu tenho um pedido hoje, deixa eu abrir, qual que é o meu pedido da Avon? A Bíblia, a Palavra de Deus, não é revista de cosmético que você abre só quando vai fazer pedido. Não é. Tem aquelas Sagradas Escrituras, que são versículos, fica mais fácil ainda. Pega eles, tira tudo dentro daquela caixinha. E coloque em pontos específicos da sua casa. No espelho do banheiro, do seu quarto, lugares que você vai ter que passar todo momento. No carro. E aí de vez em quando você troca aquele versículo, que daí você também faz com que sua mente, com que o seu cérebro crie novos caminhos. É igual quando você tem o hábito de deixar o celular num bolso e a carteira no outro. Quando você troca, você não se confunde? Ou você sempre deixa o carro no mesmo lugar. Naquele dia você chegou, já tinha alguém estacionado, você coloca em outro. Aí você sai, o que acontece? Cadê meu carro? Eu já fiz isso, eu achei que tinha sido roubado. Eu tive que voltar para dentro de onde eu trabalhava, para o cérebro dar um tilt assim, retornar, falar, não, Rafael, você deixou na outra esquina porque ali não tinha vaga. Então, depois disso eu comecei a mudar. Então, cada dia eu coloco o carro num lugar diferente agora. Porque daí eu não fico habituado, deixando aquele marasmo, aquele comodismo. E a palavra de Deus tem que ser da mesma forma. Você não pode ficar no comodismo com a palavra de Deus. Porque vai chegar uma hora que vai esquecer. Porque o seu cérebro, da mesma forma que ele pode ser o seu maior aliado, ele pode ser o seu maior vilão. Mas antes que ele se torne o seu maior vilão, cuide e leia a palavra de Deus. Fazendo algo diferente todo dia. Lendo um versículo diferente todo dia. Estudando coisas diferentes todo dia em relação à palavra de Deus. Para que você crie novos caminhos e assim você possa chegar mais perto do Senhor. Amém? Então, só para relembrar, para a gente não esquecer. Preparar o teu coração, lendo o Salmo 119, versículo 114. Pedindo para Deus falar com você a todo momento. Descompactar essa mensagem. Separar ela parte por parte. Resumir a Escritura. E, talvez a mais importante,